E aí, galerinha dos sextos anos, Sanico Teles, PET 6, semana 2, e o tema dessa semana são os reinos germânicos. Quem eram os reinos germânicos? São aqueles povos que invadiram Roma. Lembra que nós vimos na semana passada que os romanos foram dominados por uma série de tribos e que acabaram colocando fim ao Império Romano e também à Idade Antiga e dando início a uma nova etapa da história da humanidade que a gente chama de Idade Média? Muito bem. Os reinos germânicos nada mais são do que os reinos que essas tribos invasoras formaram dentro da Europa Ocidental. As invasões foram acontecendo a partir do século III depois de Cristo e no século XV, no século V, elas se consolidaram. Cada tribo tomou um pedaço da Europa Ocidental e ali formou o seu próprio reino. Essas tribos são chamadas pelos historiadores de germânicos, porque a língua, né, a linguagem, o idioma deles tem uma descendência germânica. Daí os historiadores chegarem à conclusão que essas tribos elas descendiam de um mesmo grupo pré-histórico, que depois foi se dividindo e passando, né, por transformações e se espalhando pelo mundo, e cada um foi vivendo, esses grupos foram vivendo à sua maneira, mas com uma linguagem muito parecida, com hábitos muito parecidos, com algumas diferenças, mas com muitas coisas em comum também. Tá joia? Então tem um texto que fala sobre esses reinos germânicos, né? Desses reinos germânicos, o mais poderoso, o que mais se destacou durante a Idade Média, por ter um exército e ter conquistado vários outros reinos germânicos, foi o reino dos francos, que mais tarde vai dar origem à França. E isso é muito interessante de nós comentarmos, de vocês saberem que muitos desses reinos germânicos vão dar origem a muitos dos países europeus que existem até hoje. Por exemplo, o reino dos francos vai dar origem à França. O reino dos visigodos vai dar origem ao que é hoje Espanha e Portugal. O reino dos lombardos vai dar origem ao que hoje é a Itália, e assim sucessivamente, tá bom? Aí vem a atividade 1. A atividade 1 diz o seguinte, né? Entre os reinos germânicos, depois que você lê o textinho, que vem antes, né? O textinho está na página 69, 69. Aí na página 70 tem umas perguntinhas. A primeira perguntinha é essa. Entre os reinos germânicos, houve um que se tornou muito poderoso. Olha, acabei de falar, eu nem tinha visto a questão. Não tinha lido, eu sempre deixo para ler as atividades quando eu estou gravando a teleaula. Aí eu vejo o tema e vou falando junto com vocês, né? Vou explicando conforme eu vou lendo aqui, conforme eu vou entendendo as questões. É tudo assim, no 9 não tem nada treinado, preparado antes, não, gente. É como se eu estivesse na sala de aula, né? Nós vamos para na sala, claro, eu sei, eu vou com material preparado sobre aquele assunto, mas a maneira como eu vou explicar, as palavras que eu vou usar, isso aí vem na hora. Então aqui é a mesma coisa. Então a pergunta é, entre os reinos germânicos, né, houve um que se tornou muito poderoso. Ele responde, foi o reino do Franco, ou dos francos. No início do século V, 400 e pouco, né, século V é os anos 400 e pouco, eles ocuparam a Gália, região atual da França, e conseguiram uma maior estabilidade devido às relações estabelecidas com a Igreja Católica, que naquela época passava por um período de fortalecimento. Roma tinha decaído, mas tinha se transformado em cristã, tinha transformado a Igreja Católica numa igreja muito poderosa, então a influência do Papa, a influência política do Papa, da Igreja Católica dentro da Europa,
pós-queda do Império Romano era muito grande. Um reino germânico que tivesse o apoio da Igreja Católica estaria muito bem na parada na Europa medieval. E aí ele continua, a expansão do Reino Franco ganhou impulso com o rei Clovis, da dinastia Merovingia. Dinastia, para quem não sabe, é o nome que se dá a uma sequência de reis que pertencem a uma mesma família. Em fins do século V, Clovis se converteu ao cristianismo. Então ele, muito esperto, percebeu, olha, a Igreja Católica é poderosíssima, eles têm uma influência muito grande na Europa. Então, vamos nos aliar a eles. Explique por que Clovis teria se convertido? Precisa falar? Claro, né, gente? Ele quis tirar vantagem política, ele queria o apoio da instituição mais influente da Europa. E ainda se pergunta na mesma questão: quais os fatores que motivaram esta aliança? Comente a relação entre a igreja e o Reino Franco. Aí os fatores, você vai ler no texto que lá ele fala. Por quais os fatores, né? Por que o Reino dos Francos fez tanta questão de se tornar muito amigo da Igreja Católica? Leia o textinho da página 69 que vocês acham, tá bom? Atividade 2. Após a morte do Clovis, o Reino Franco teve alguns problemas, passou por algumas turbulências, até que veio a figura do Carlos Magno, que se tornou o mais famoso governante do Reino Franco. Durante o governo Carlos Magno, que durou 46 anos, um longo reinado para os padrões da época, foi um reinado longuíssimo e é até hoje um dos reinados mais longos do mundo. Eu acho que só perde para o rei Luís XIV da França, não, 14 não, o Luís o Luís XIV da França, e perde para a rainha da Inglaterra atual e para o Dom Pedro II, mais ou menos, assim, um dos reinados mais longos, está entre os 10 reis da história da humanidade que mais tempo ficou no poder, o Carlos Magno. Aí ele pede para você fazer o seguinte, pesquisando na internet, né, tal, beleza, ou num livro didático, se você tiver, quais foram as principais características políticas, econômicas e culturais do reinado do Carlos Magno, ou seja, o que o Carlos Magno fez nas áreas da política, da economia e da cultura. Então tem aí, ele não fala aqui no texto, você tem que pesquisar, tá? Podemos dar algumas dicas, como por exemplo, na área da cultura, ele investiu muito na educação, ele investiu nas artes em geral, ele foi o primeiro ele foi um grande mecenas, ou seja, um grande patrocinador de artistas do reino dele. Na área econômica, ele dominou, né, vários reinos germânicos e cobrou pesados impostos desses reinos. Politicamente, ele conquistou uma série de reinos, transformando os francos num império e não somente num reino, porque tem uma diferença, já comentei essa diferença com vocês. Reino é um pedaço de terra menor, império é quando você domina vários outros povos, você domina vários outros territórios que estão sob o comando de outros povos. Então, tem essa diferençazinha básica. Detalhes, você vai pesquisar, tá certo? Atividade 3. Em seu caderno, para quem for responder no caderno, para quem vai fazer aqui no Classroom, é só responder por aqui mesmo. Produza um texto sobre os povos germânicos, abordando os seguintes aspectos. Como que eles viviam? Então, como que eles obtinham seus alimentos? Eles tinham fábricas ou eles plantavam? Como estava organizada a sua sociedade? Tinha diferenças entre ricos e pobres? Como eram suas leis? As leis eram escritas, as leis favoreciam os homens, as leis subjugavam as mulheres. Como eram suas crenças religiosas? No que eles acreditavam? Eles acreditavam na existência de um único Deus, na existência de vários deuses, eles eram cristãos, não eram cristãos. Então você vai dar uma pesquisadinha aí que você descobre.
Atividade 4. Temos um quadro. Ele diz o seguinte: preencha o quadro, né, o quadro referente aos germânicos e aos romanos. Então, como é que era a economia romana, como é que era a economia dos reinos germânicos? Os romanos tinham uma economia muito voltada para o comércio internacional e em cima da cobrança de impostos. Os reinos germânicos já desenvolveram uma economia mais agrícola. Socialmente, politicamente, religiosamente, como que eram os romanos, como que eram os reinos germânicos, tá? Então você vai pesquisar, aí tem que pesquisar, gente, não tem jeito. É só você olhar lá, colocar Império Romano, coloca lá, economia romana, vê como é que era e anota. Economia dos reinos germânicos, lá no Google, lê como é que era e coloca o que você achou mais importante. E assim você vai fazendo. Põe lá, organização, lá no Google, né? Coloca lá no Google, Organização Social dos Romanos. E você vai achar a resposta. Organização Social dos Reinos Germânicos. E assim com as outras perguntinhas do quadro. Tá certo? Então é um trabalho de pesquisa. Não pode ficar com preguiça, tem que correr atrás. Mas facílimo, tudo muito fácil. É um assunto que você acha assim aos montes bombando na internet. Tá bom? Um abraço e até a próxima semana.